Bem-vindos de volta. Até o momento nesse curso, nós estávamos conversando sobre variáveis descritivas, estatística descritiva das variáveis que nós estávamos vendo. Ou seja, nós queríamos saber como é que que valores essas variáveis assumiam, qual o valor médio ou mediano, e nós vimos os prós e contras de cada estratégia, qual a variação que essa variável tinha em redor da medida de tendência central, ao redor da medida de tendência central, e a gente também fez uma disposição gráfica para entender como é que isso funcionava. Depois a gente viu como que essas variáveis elas vão ser comparadas, e nós vimos que existem qualquer um dos testes que nós vamos aprender a partir de agora, elas vão ser expressas em valores de P, ou seja, vão estar dando para a gente qual é a chance daquela amostra que eu tirei, com quem eu estou trabalhando, que naquela amostra duas variáveis sejam consideradas diferentes ao acaso. E se o P for menor que 0,05, eu vou poder falar que em menos de 5% das vezes, se eu repetisse o experimento, eu ia ter um valor diferente. E vimos também a questão do intervalo de confiança e os benefícios adicionais que ele nos dá. A partir de agora, nós vamos comparar duas variáveis. Nesta aula, nós vamos começar com a comparação de duas variáveis contínuas. Ok, e nós vamos começar abrindo aqui o Minitab do jeito que a gente tem sido feito sempre, e nós vamos abrir esse banco de dados que é o correlação 1, que vocês já tiveram até mexendo com ele em uma das tarefas. Então, rapidamente, eu vou refazer aqui a tarefa que vocês já fizeram, que já serve de resposta, né? E a gente depois vai passar para uma outra observação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como a gente já viu sempre, vamos pegar a estatística descritiva. Eu quero, vou vir aqui no display e vou colocar todas as nossas variáveis aqui de 1 a 4. E vamos ver que estatísticas que a gente vai querer. Eu não quero erro padrão, quero só o desvio padrão, valor máximo e mínimo. Se tem algum número missing, que ajuda a gente a ver como é que está a distribuição, né? Vamos ver o primeiro e o terceiro quartil e a mediana. Ok. E a gente clica OK e temos aqui a estatística descritiva das nossas variáveis, né? 38, 36, parece que está tudo bem. O desvio padrão de 13, aqui a gente está desviando de 29 a 49, o valor máximo é 61. Aparentemente está tudo certo. E se a gente olhar rapidamente as outras, nós vamos ver 73 contra 72, 35 contra 38, 46 contra 51. Pode ser que essa aqui fuja um pouquinho, a gente tenha que dar uma olhada, né? Para ver o que está acontecendo. Se a gente tem que dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhada gráfica para ver se a gente não está pegando alguma coisa aqui fora da casinha, né? Então vamos pegar essas quatro variáveis e vamos gerar um histograma para a gente poder avaliar o que está acontecendo. Então esse é o histograma da variável 4, esse é o histograma da variável 3, da variável 2 e da variável 1. Nós ficamos meio em dúvida, voltando aqui um pouquinho, em como é que se comportaria a variável 4, porque a questão de média e desvio padrão está sendo um pouco discrepante, né? A média e a mediana estão sendo discrepantes. Se a gente observar aqui, realmente parece que todos os parâmetros estão numa função, sobem e depois descem, ao contrário das outras que lembram, até se aproximam de um padrão, essa aqui não, né? E um padrão talvez de uma ascensão, uma simetria, embora aqui com alguns outliers. Então,
nós já vimos aí a distribuição e a gente pode mais ou menos que apostar que essa variável tem algum problema. Vamos ver o que isso vai dar de problema para a gente quando a gente for avaliar agora as nossas variáveis de um ponto de vista correlacionando essas variáveis entre elas. Nós vamos correlacionar inicialmente todas as variáveis com relação a esse ID. Vamos admitir que o número do paciente seja esse que estão aqui e não o que está nessa coluna, tá? Isso aqui seria uma outra variável, como por exemplo, idade ou alguma coisa do gênero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aprender aonde nós vamos mexer com essa estatística. Então, é uma estatística descritiva, que está avaliando uma variável contínua contra outra variável contínua, e a gente vai utilizar um teste de correlação. Então, eu vou pegar esse 1 contra a variável 1 e vou avaliar o que está acontecendo. Ele me dá um coeficiente de correlação de Pearson, um 0,975, dizendo que um P menor do que 0,05, ou seja, essa estatística que ele gerou é significante, é pouco provável que eu vá encontrar uma coisa diferente disso daí em outras amostras. Bom, vamos fazer com todos. Então, statistics, correlation, idade versus idade, ID versus variável 2. Tá aí, achamos alguma coisa parecida. Stat correlation, idade contra variável 3. Vejam que aqui ele deu um valor, mas o P não foi significativo. E stat basic statistics correlation, a variável ID contra a variável 4. Ok. E esse aqui deu significante. Se a gente voltar lá em cima para ver como é que estavam as nossas situações, quando nós fizemos uma análise univariada, análise descritiva, a gente viu que a gente ficou meio assim com a variável 4, né? Que ela tinha alguma coisa meio discrepante aí, que talvez não tivesse uma distribuição normal. Então, nós estamos assim olhando um número que está dizendo para a gente o quanto que cada dessas duas variáveis se aproxima. Então, para a gente poder entender melhor o que nós estamos fazendo, nós vamos fazer um gráfico de scatter plot, ou gráfico de distribuição, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, eu venho aqui, eu vou fazer a correlação entre duas variáveis, e eu vou botar aqui uma linha para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer todas de uma vez para a gente já ganhar tempo, né? Mas eu posso pegar, aliás, eu vou fazer o contrário. Desculpa. Eu vou colocar aqui variável 1, o ID, variável 2, ID, variável 3, o ID, variável 4, o ID. E vamos gerar aqui os nossos gráficos. Beleza. Então, vamos deixar aqui do lado esses dois aqui. E vamos ver alguns pontos importantes dessas variáveis e o porquê que nós encontramos sinais diferentes. Eu vou abaixar aqui um pouquinho e voltar para os valores do Pearson que a gente teve, né? Então, assim, para a variável 1, nós tivemos um valor de 0,97, um P de 0,09. O que isso significa? Significa que esses valores de distribuição da variável que vocês estão vendo, ele pode praticamente assumir um valor de uma reta. Eles são muito próximos. Então, o que a correlação me dá é o quanto uma variável está correlacionada com a outra.
Veja, ela não me dá magnitude, mas um valor próximo a 1 significaria que todas elas estariam em cima da linha. Ok? Agora, observem que na variável 2, esse valor foi negativo. Se a gente vier na 2, a gente vê que ela está tão correlacionada, né, 0,93, 99, quanto a variável 1. Então, praticamente todo mundo em cima da linha. A diferença entre os dois casos é que um está ascendente, por isso está positivo, e o outro está descendente, por isso está negativo. Mas as duas são variáveis, são significativas estatisticamente expressas por esse valor. Então, esse valor pode ir de menos 1 a mais 1. Quanto mais próximo ele tiver das unidades, mais associado as duas variáveis estão. Veja que eu poderia ter uma reta que, ao invés de ser ascendente ou descendente, que fosse paralela ao ID e que tivesse todas as bolinhas em cima dessa reta. A correlação poderia ser 1 do mesmo jeito e ter significância estatística, ou seja, a correlação não nos dá magnitude de associação. Ela nos dá a magnitude do efeito, ela nos dá a magnitude da associação. Essa magnitude de associação pode ser que clinicamente não seja suficiente para a gente. Mas eu quero saber, por exemplo, se a idade está associada à área de infarto, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós vamos ver isso aqui e ver se isso funciona. Bom, mas é importante a gente ver, vou baixar aqui esses gráficos, vamos ver os outros dois agora, né? Que nós pegamos uma variável 3, que não teve correlação significativa, e a variável 4 deu uma correlação muito positiva. Beleza, vamos começar com a variável 3. Veja o que acontece quando eu faço a distribuição da variável 3, a comparação da variável 3 com a variável ID. Ela tem um período que é ascendente e um período que é descendente na associação que eu fiz. Então, um valor, o que esses gráficos estão mostrando, um valor que eu estou aqui correlacionando com outro valor que está aqui, e isso está desenvolvendo uma curva, né? E o que a correlação tende a fazer é aproximar esses valores de uma reta, certo? Está vendo aqui que a hora que eu aponto isso aqui, ele me dá um coeficiente de regressão, né? Que a gente vai ver na análise multivariada, num outro curso. Mas isso aqui é a base da onde tudo que a gente vai discutir depois vai ser derivado. Ou seja, aqui, este valor não quer dizer nada para mim. Por quê? Eu não consigo pegar uma curva e encaixar ela dentro de uma reta. Então, toda vez que você for calcular esse processo de correlação, é importante você avaliar visualmente como são os dados, porque você vai ter uma ideia do que está acontecendo nessa situação e ver se você pode ou não utilizar a variável. Nos dois primeiros casos, está perfeito. Eles se aproximam de uma reta. Neste caso aqui, nitidamente nós temos um padrão bimodal. Então, nós vamos ter que pegar o grupo de 0 a 10 para fazer uma correlação e de 10 a 20 para fazer outra. Se a gente quiser utilizar a correlação e ver que um está subindo e o outro está descendo, o resultado final dele foi 0,35, quer dizer, está se aproximando de zero. Enquanto que se eu fizesse uma reta que fosse só aqui, ele daria praticamente 1 de coeficiente de correlação, ok? Então, isso é muito importante da gente observar. Beleza. Agora, na variável 4, a gente tem um valor de correlação muito bom, com um P significativo. Mas, mesmo assim, é importante você olhar o scatter plot, tá? Por quê? Observem o que está acontecendo aqui. Ele está conseguindo encaixar praticamente todo mundo numa mesma reta.
Só que nitidamente eu tenho um padrão de que sobe o valor do ID, do valor da variável 4 até o índice 7, depois ele estabiliza até que o ID esteja em torno de 16, e aí ele volta a subir. Então eu tenho na realidade 3 retas aqui. Teoricamente, eu não posso transformar isso, não posso usar correlação para esse tipo de coisa. O que eu teria que fazer aqui, tanto nesse caso como no scatterplot da... Não, aqui é a variável 2, né? Oh, meu Deus. Variável 2, que está aqui. A outra variável estaria aqui. Esse é o scatterplot da variável 1 e aqui o scatterplot da variável 3. Então, o que eu teria que fazer tanto neste caso 3 como neste caso 4? Como lidar com essa situação se eu não tenho como utilizar o coeficiente de correlação nesse jeito? Bom, um jeito de lidar com isso é você dividir os grupos. Se você está vendo que a coisa funciona de maneira diferente aqui e aqui, né? Você pode trabalhar com uma reta aqui, com outro grupo aqui e outro grupo aqui. Aqui é a mesma coisa. Outra forma de trabalhar com isso seria uma transformação da variável contínua numa variável categórica. E eu iria ver como é que essas médias de cada uma dessas variáveis que eu criaria se correlacionaria com a outra. Né? Poderíamos usar um boxplot, por exemplo, para avaliar visualmente, e poderíamos utilizar a comparação de uma variável contínua com outra categórica que a gente vai criar lá na frente, numa das últimas aulas do curso. Mas mensagem, então, correlação dá para mim o quanto que eu tenho de associação entre as duas variáveis. Associação não significa dizer magnitude de efeito. Eu posso ter 0,97 ou menos 0,93 e, embora o exemplo que eu tenha dado aqui seja crescente, né, que está bem nítido, né, essa reta poderia ter esse ângulo aqui do mesmo jeito e estaria o mesmo correlação, a mesmo coeficiente de correlação. Então ele não dá ideia de magnitude do efeito, ele dá uma ideia de magnitude de o quanto as duas variáveis estão associadas, ok? Então esse é importante. Se você quiser traduzir esse efeito, você vai trabalhar com regressão. No artigo que eu deixei disponível na pasta sobre esta aula, ele faz a distinção entre correlação e regressão. Nós vamos deixar a parte de regressão lá para frente no curso 2, mas para aqueles que não forem fazer o curso 2 ou já queiram se adiantar, vocês têm ali um bom exemplo de como é que uma coisa, essa diferenciação de valores. A regressão vai sim me dar uma ideia da magnitude da associação. Beleza. Vamos fazer agora a correlação da variável ID com a ID1. E vamos ver o que acontece. Nós tivemos um coeficiente de 1, ou seja, uma associação perfeita. Ela não conseguiu nem calcular uma estatística para mim. O que será que está acontecendo com isso, né? Então vamos ver isso na forma de um scatterplot, onde a gente vai colocar uma reta aqui só para a gente facilitar ver. Vamos limpar tudo isso aqui, né? Vou colocar aqui o ID1. Aqui eu vou deletar. Aqui eu vou deletar. E a gente vai agora olhar o que está acontecendo. Ou seja, nós tínhamos uma variável, não é essa, a variável 2, variável 3, variável 4, variável 1. Nós tínhamos uma variável 1 que é extremamente positiva, deu 0,97,
E agora aqui ele deu 1 de associação. Por quê? Tá tendo ele consegue traçar uma reta perfeita que pegue todos os pontos. Aqui não. Ele faz uma reta imaginária onde a distância desse ponto à reta, a menor distância, ele obtém a menor distância desse ponto, de tal forma que a reta consiga chegar o mais próximo de todos os pontos que estão na nossa correlação. Então, a visualização gráfica do que você está vendo em correlação, ela é muito importante e a gente conseguiu avaliar aí o que seria esse coeficiente de correlação de Pearson e a probabilidade que ele dá. Se você não encontrar alguma coisa, nós observamos casos em que nós encontramos valores significativos, tanto positivos quanto negativos, e que eram verdadeiros. Mas nós vimos, como no exemplo da variável 4, que é verdadeiro aquilo, mas a hora que a gente olha, é significativo o coeficiente de Pearson, a estatística está mostrando, né, que a gente calculou, só que o que a gente observa nos gráficos não é suficiente. A gente talvez tivesse que abordar essa variável de uma outra forma. Ok? Um outro ponto que vale a gente falar antes da gente partir para o exemplo final. Nós estamos fazendo correlações utilizando testes paramétricos, que, como a gente viu, os testes paramétricos eles usam o valor da variável para fazer a correlação. Agora, se eu tiver situações uma amostra muito pequena, que eu estou com medo de não poder ser uma amostra representativa da população, ao ponto de eu poder me basear no teorema do limite central para poder fazer tudo o que eu quero fazer em termos de estatística, a gente pode usar testes não paramétricos, que se baseiam não no valor, mas no rank da variável. Como a gente viu na questão da mediana. Ela dá, quando a gente compara nos testes não paramétricos, nós vamos utilizar o rank da variável. A gente põe em ordem crescente, pega aquele valor que divide a distribuição em duas, né, que é a mediana, e a gente calcula a gente faz os testes baseados nos valores dos rankings e não no valor do parâmetro. Por isso que chama não paramétrico. Se eu quiser fazer isso aqui, eu também consigo, tá? Eu posso vir aqui, é a mesma coisa. A única coisa que no Minitab isso funciona é que você não vai dar o valor de P, que ele não vai fazer um teste de hipótese nessa situação. Vamos pegar só um exemplo aqui da variável 3, né, que era aquela que a gente ficou mais ou menos, e a hora que a gente clica aqui, ele me dá um valor de 0,35. Esse aqui ele não se compromete em calcular um valor de P, ele só está te dando mais ou menos uma ideia, e se a gente for observar o valor dele com o valor que a gente viu aqui em cima, eles estão dando mais ou menos a mesma coisa. A gente tentou ver de uma outra forma, mas não foi possível. Ok? Bom, agora nós vamos fechar isso aqui para fechar tudo que tem. Vamos voltar aqui à nossa aula para a gente ver o que está acontecendo. Então, nosso objetivo era a introdução aos testes de correlações paramétrico e não paramétrico, como interpretar os resultados e identificar limitações da utilização. Espero que a gente tenha sido bem sucedido. Mas vamos pegar e voltar ao nosso belo e velho exemplo de relação entre a idade e o miocárdio, trabalhando com a estatística 1. Então, nós vamos abrir de novo o Minitab e vamos agora carregar com esse banco de dados que é a estatística, o EST1, né, que está aqui. Beleza, carregamos os nossos valores aqui. E só para chamar a atenção, então nós estamos aqui na exposição e o desfecho, queremos ver a associação entre eles. Eu quero ver se existe associação entre
idade dos indivíduos e a área de infarto que eles tiveram, desses pacientes que estão infartados. Quer saber, será que a pessoa que é mais velha tem maior área de infarto? Ou será que isso não está correlacionado? Então vamos lá. A gente vem aqui, Stat, Basic Statistics, correlação, e a gente vai agora pegar a idade e a área do infarto. Ok? E vamos dar uma olhada no que acontece aqui. Você vê que a gente teve um coeficiente de correlação negativo e baixo, e o valor de P não foi significativo. Será que isso daqui está acontecendo por alguma coisa que a gente viu lá em cima? Então vamos tentar dispor graficamente isso aqui para a gente observar. Então vou pegar aqui a variável que eu vou botar ali primeiro seria a idade e a variável de área de infarto para a gente dar uma olhada no que está acontecendo. E está aqui. Então veja, é uma dispersão tão grande que parece que realmente as duas variáveis não estão associadas e a gente tenta traçar uma reta, mas a gente tem valores muito fora muito dispersos, né, que não conseguem se aproximar dessa reta ideal que foi colocada. Então, aparentemente, esse valor explicaria mesmo o que nós estamos observando. E a gente concluiria que não há associação entre a idade do paciente infartado e o tamanho da área de infarto nessa amostra. Ok? Podem ter outros fatores que estão complicando essa associação, mas isso é motivo para análise multivariada que nós vamos fazer no próximo curso. Ok? Bom, então, voltando, nessa aula a gente quis falar sobre a introdução dos testes, como interpretar os resultados e como identificar limitações. E vocês estão vendo a importância de ver sempre o gráfico que está mostrando para a gente quando se trata de uma variável contínua. Ok? Até a próxima, gente!